Olá pessoal, chama. Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes, toda essa instalação que a gente está fazendo aqui no condomínio, que é um pouquinho mais de 1000 mega. E a gente vai mostrar alguns detalhes para vocês, como foi que a gente iniciou, como foi que a gente chegou a esse ponto final aqui dessa instalação. Chama. Onde a gente vai mostrar aqui para vocês toda a parte dos nossos abrigos, né, que foram feitos. Foram 8 abrigos, que em média vai ter a média de 2, 3 e 5 inversores por cada abrigo. Esse aqui é o primeiro abrigo, onde a gente vai mostrar para vocês como está sendo feito nossa questão dos nossos abrigos. Ó. É todo em alumínio, certo? Essas telhas são telhas ecológicas. Todas a gente estudou a melhor condição, a melhor forma de fazer, para a gente fazer essa estrutura toda personalizada para esse cliente. Toda a parte dos nossos equipamentos estão com as proteções tanto do lado CA quanto do lado CC, respondendo aí todas as normas que são vigentes na nossa área de energia solar. Na nossa parte do nosso abrigo, você percebe que esse daqui já não tem essa mão francesa, né? Exatamente contando que a gente ia ter exatamente o inversor no centro do abrigo. Então essa mão francesa ela vem só até aqui, um pouquinho acima do inversor, mas ela é toda reforçada interna para suportar todo esse peso que está sendo gerado aqui. Todas as nossas eletrocalhas são feitas em alumínio. Aqui a gente está num condomínio que é próximo à praia. Okay? Então vai existir uma certa corrosão, né? Vai existir uma certa maresia, então tudo que a gente pode fazer, né, para diminuir esse impacto da maresia a gente está fazendo. Nossos quadros CA todos são em alumínios, né? Se eu tivesse um imã aqui eu ia mostrar aqui para vocês. Todas as partes de braçadeiras a gente não usou nada de metal, todas. O que a gente pode botar de PVC, né, e alumínio a gente não economizou. Se você perceber aqui, ó, nós temos essa conexão aqui, ó, né, onde está fazendo a junção do flexível com o rígido, ela é toda em alumínio também. Toda a parte de tubulações, toda a parte de dimensionamento dos cabos, tudo respeitando toda a parte da engenharia. Esse é o nosso acabamento, né? Você percebe que onde tem as instalações padrão cowboy, você vai ver esse acabamento, respeitando tudo direitinho, deixando tudo bem acabado. Isso tudo para levar uma qualidade, né? Uma qualidade, uma satisfação aí dos nossos integradores para os clientes deles. Então aqui no nosso primeiro abrigo, tá bom? Vocês estão vendo aí que aqui tem uma potência. Por que a gente chegou a esses 3 inversores? Porque a gente está fazendo que cada bloco tem um QFTA que já vai diretamente para aí o gerador. Aqui é de um bloco só, certo? Esse aqui é um sistema de um bloco só e o do segundo bloco está aqui, ó. Esse aqui já é o nosso segundo abrigo, correspondente a outro bloco, ok? Mas ambos se vão diretamente, a tubulação diretamente para um bloco, que lá vai ter as derivações, onde a gente vai fazer a conexão do CA. Então aqui é um sistema do grupo B, né? E esse é o nosso segundo abrigo. Também, esse aqui você percebe que já é com 2 inversores, ok? Mas esse aqui, se eu não me engano, são 2 inversores 25 e 25. Pronto, aqui são sistemas que temos 2 inversores de 25K, ok? Também toda a parte do nosso string box, feito personalizado também, ok? E nosso CA também personalizado exatamente para essa instalação. Tudo feito com tubulações, todo esse layout é da nossa empresa, do padrão cowboy. Tudo bem acabadozinho, feitos os aterramentos, feitas as partes de conexões, toda a parte de acabamento da estrutura. Você percebe aqui que tem uns finalzinhos que a gente está fazendo, botando em todas também. Ok? E agora, como a gente vai fazer um tour para vocês, e também a gente vai mostrar um pouquinho dos nossos acabamentos aqui na parte dos painéis, ó. Certo? Onde a gente está usando umas conexões diretamente no metal, parafusado com aço inox, para a gente dar essa sustentação nos cabos, dar uma melhoria aí no acabamento. Olha aqui a nossa passagem, né, de uma mesa para outra, ó, onde a gente também não está deixando nenhuma parte do cabo exposto ao sol, apesar que a gente sabe que os cabos são resistentes à parte de radiação do sol e tudo, mas a gente não prefere deixar tudo com acabamento, certo? Aqui são as passagens, e continua aí com nossos acabamentos, onde a gente faz as passagens das strings. Esse é o lado que você está enxergando, porque você está do lado da parte de trás, mas quando você vem para cá, certo? Que você chega, olhar para cá, olha só como é que ficou o acabamento. Você não vê nada de cabo, então a gente está dando essa impressão de quando as pessoas estão passando aqui na rua ou que elas entram aqui no estacionamento, ela não vê nada de cabo. A gente fez com que toda essa parte dos cabos
tivesse o melhor acabamento e ficasse bastante discreto aí, tá bom? Agora a gente vai para o terceiro. Vamos arrochar as canelas, que a gente vai andar um pouquinho. Cuida. Chama. Vamos nessa. Agora a gente vai para o terceiro abrigo, ok? Solzinho quentinho. Vou tirar aqui o alerta. Agora, gente, a gente vai para um abrigo em que é o nosso... Aqui são 8 abrigos, né? São 8 sistemas. E esse que a gente vai é de um grupo A, certo? Porque aqui tem um sistema, né? Que é o parque do restaurante, onde foi feita uma subestação. E é onde a gente está fazendo também essa compensação dos créditos também no grupo A. Então, esse abrigo que a gente vai mostrar aqui para vocês é um do grupo A, onde a gente está injetando diretamente aí na subestação. Aqui é o nosso terceiro abrigo. Essa instalação que você está vendo aqui também são inversores de 25K e 25. Esse layout, você percebe que a gente, cada abrigo vai ter um layout mais personalizado, porque a gente vai encontrando algumas dificuldades e vai fazendo, esses layouts, né, mais arrojados para conseguir compactar todo no local que são permitidos para a gente. No caso, essa parede foi liberada para a gente estar fazendo a instalação. Então a gente fez esse layout. Percebe-se que aqui a gente não vai abrir mão, por mais que não tivesse o espaço, mas a gente consegue sempre fazer um layout para deixar todas as partes de segurança no sistema. Okay? E detalhe, jamais deixar debaixo dos inversores, atingindo as distâncias correspondentes que os fabricantes pedem e deixando tudo direitinho, seguindo norma. Está aqui o nosso sistema, esse aqui é o nosso terceiro abrigo, certo? E se você dar uma olhadinha, a subestação está aqui acima, ó. Transformador praticamente de 150 ou é de transformador intermédio de 112,5 a 150, ok? Então, nosso terceiro abrigo, show de bola. Aqui já é a caixa onde está passando os cabos da subestação, onde a gente vai conectar diretamente lá no disjuntor. Agora vamos para o quarto abrigo. Bora lá, chama. Dando uma volta aqui no condomínio, onde fomos usando toda a parte de estacionamento, onde a gente teve que fazer toda uma adaptação. Os capotes aqui já existiam, mas eles não eram preparados para sistema solar, onde eles não tinham a queda, né? A queda permitida. Aí o que a gente fez? A gente fez toda essa parte de madeiramento, ó, né? Fizemos um layout, foi aceito aí para todo o pessoal aí do condomínio, e assim a gente concluiu deixando nesse layout. Todos os estacionamentos, né, onde a gente está usando, porque a gente não usou todos, a gente usou uma parte do estacionamento para estar fazendo esse sistema, ok? Gerou uma certa, como é que eu posso dizer assim, um desejo de outros, né? Porque como a gente não usou todos as garagens, alguns outros que ficou muito bonito, muito bem agradável, eles queriam também que instalasse também nos estacionamentos onde estavam os carros deles, mas infelizmente, como o sistema só precisaria dessas quantidades, então não foi permitido nos outros. Então existiu assim, um pouquinho aí de, como é que eu posso dizer, carência para os demais condôminos, né? Aqui são sistemas de 3 blocos, ó. Você percebe 1, 2, 3 acolá, certo? E aqui a gente decidiu juntar um abrigo só. Se você perceber, aqui se tornou só um abrigo, onde a gente conseguiu economizar nessa parte de estruturas e deixar o abrigo, né, mais segurança na questão de chuva, essas coisas, porque a gente acabou ampliando mais, né, e jogando o sistema aqui dentro, mas não deixando faltar nem um pouquinho da qualidade, né, e nem o acabamento aí para todos os nossos abrigos. Também está aqui, ó, esse sistema, onde você vai perceber que as divisões dos blocos, toda vida vai ter um quadro CA e um quadro CC, onde vai estar dividindo cada bloco para cada geração, ok? Aqui o outro sistema também. Então esse a gente conta como um abrigo só, que foi feito só para pegar todos esses inversores, ok? Mais uma vez mostrando toda a parte dos nossos acabamentos nas estruturas, ok? E vamos nessa. Vamos agora para o nosso... Não vamos perder as contas, gente. Vamos 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o quinto. Nosso quinto abrigo, certo?
que também já está pronto. Lembrando que nós estamos nos finais das conexões CA, onde você percebe que está chegando aqui a tubulação, onde a gente vai fazer a conexão no quadro e fazer toda essa parte aí de conexão. Todas essa parte já estão feitas as conexões e está pendente agora só fazer a conexão CA junto ao bloco para a gente estar finalizando e pedindo aí a vistoria ainda. Saímos agora do quita-abrigos e vamos dar uma olhadinha agora lá no sexto abrigo. Chama! Lembrando, gente, que todos esses abrigos, como a gente colocou na parte, né, do muro, né, do condomínio, e como as conexões são do outro lado, todos esses tiveram travessias, tivemos que atravessar essas vias, né? Isso é com muita cautela, porque existem várias tubulações de esgotos, outras tubulações de cabos que estão passando. Então foram feitos todos com muita cautela, pegando as informações da engenharia, por onde a gente podia passar, mas todos esses foram passados atravessando essas avenidas, saindo do muro e fazendo toda essa travessia. Tivemos travessias aqui de 70 metros, só para você ter uma noção aí, que realmente não foi tão fácil para a gente fazer isso aí. E todos, percebe-se que todos a gente tem grama, temos o tetravate, né, que são esses blocos, os meio-fio, as caixas de passagem. Então foi um projeto bem interessante de se fazer, onde a gente teve vários desafios, okay? Onde cada layout a gente tinha que personalizar a potência, personalizar a quantidade de blocos e essas estruturas também, que foram também personalizadas aqui para essa obra. Mostrar para vocês, né, que a gente, antes de fazer todo o layout, tudo teve uma engenharia, um projeto inicial, para a gente estar apresentando para o cliente e estar executando. Como também a gente fez toda a parte de layout, de trilhos. Você percebe que os trilhos são diferentes do que vocês vê no mercado, né? Então foi através da nossa experiência que a gente, ao chegar nessa obra, a gente idealizou, porque a gente já tinha um conhecimento desse trilho, certo? E a gente via que daria certo para esse sistema. É um trilho personalizado, são feitos com alguns tipos de estrutura e que a gente adequou todo esse sistema para dar essa beleza nessa instalação. Você percebe que não existe aquela quantidade de parafuso, nem de trilhos, que isso ia acabar poluindo mais ainda esses carpotes. Então a gente fez esses trilhos para diminuir aquele impacto e com isso ficar uma instalação limpa, né? E bem, como é que eu posso dizer, bem adequada a todo o ambiente, okay? Onde, se você pensar bem, se a gente pintasse essas bichinhazinhas de verniz escurecido, todo mundo ia achar que seriam linhas. Então a gente fez com que ficasse tudo na harmonia dessa estrutura nesses carpotes, ok? Agora vamos lá dar uma olhadinha no nosso sexto abrigo. Pronto, aqui é o nosso sexto abrigo. Você percebe que esse abrigo agora ele é suspenso, né? Ele não tem mais o muro, né, onde foi feito a instalação dos outros, ok? E a gente fez um layout interessante nele, a gente deixou uma passagem de ar por trás, onde ele vai ter esse túnel de vento, onde vai passar e vai levar toda essa temperatura em que o inversor vai estar gerando. E com isso, melhorando mais ainda o seu rendimento. A gente percebe que aqui faltou mais um aqui, a gente já solicitou que botasse mais uma pecinha aqui embaixo. Eu creio até que tinha começado, que aqui tem um ponto de arribite. Então aqui vai ter uma outra proteção aqui embaixo, para a gente melhorar só a questão de acabamento aqui, para que isso daqui não fique, isso daqui acaba sumindo, né, entre a parte de trás, que melhora aí mais esse acabamento, ok? Aqui também está faltando só fazer a conexão do CA, a tubulação já está esperando, só para fazer aqui a conexão. E esse aqui aqui é o sexto abrigo, esse foi o nosso primeiro abrigo suspenso. E agora a gente vai mostrar os demais que estão lá do outro lado. Aqui também é um sistema, aqui são dois de 15K, certo? Percebe-se que o de 25 e o de 15 praticamente são do mesmo tamanho, né? Para esteticamente são do mesmo tamanho, mas novamente, ó, respeitando toda a parte de normas, onde a gente está colocando toda a parte dos string box, certo? Onde vai dar uma manutenção, uma questão de manutenção, uma questão de segurança para o sistema quando a gente vier fazer alguma manutenção nesse sistema, ou a própria empresa que esteja vindo depois. Novamente, toda a parte do abrigo, toda personalizada pela gente, ó, né? Toda a parte de acabamento, toda a parte de corte, tudo foi feito na nossa empresa e executado aqui pela gente da Cowboy. Chama? Agora vamos lá para o sétimo e oitavo, que vai ficar lá do outro lado. Bora? E aí, estão gostando do que estão vendo? Isso aí é padrão Cowboy. Os dois últimos abrigos. Agora a gente vai voltar
de novo, vai passar por frente do que já foi feito, porque agora é uma volta. Como a gente não consegue fazer, não tem passagem para esse lado, né, de carro, a gente vai ter que dar uma volta, tá bom? Aí com isso vocês vão vendo aí, como eu falei para vocês, ó, a gente não conseguiu colocar em todas as estruturas. Como nesse carpote aqui, a gente usou só a metade. Aí a outra metade, as pessoas ficaram insatisfeitas, porque em certo ponto eles queriam que ficou tão bom. Onde tem os carpotes que foram escolhidos, ficaram tão bom que eles queriam que botassem um deles também. Okay? Onde os carpotes antigos são desse jeito, ó. Tem uma lona e são retos. E agora os nossos, onde tem os painéis, tem uma certa inclinação e por eles mesmos dizem que ficou mais ventilado, mais agradável, por questão que deu uma altura maior e deu mais ventilação. A gente deixou esse reboque aqui, ó. Você sabe que aqui tem um reboque? Tem um reboque de apoio, né? A gente deixa toda a parte de madeiramento, ou toda a parte de tubulações, cabos, essas coisas, tudo nós deixamos aí. Nós temos algumas madeiras aqui para a gente levar. Ok? Esse aí, eu vou mostrar um pouquinho de longe agora para vocês, ó. Toda a parte aí do carpote. E foi usado praticamente todo esse bloco. Tem os investidores ali. Todo isso aqui também, faltou só esse pedacinho aqui também. Também a gente usou esse alinhamento aqui todinho, ó. Esse paredão todinho aqui a gente usou com os painéis. Todos foram usados. Tem só um ladinho aqui que a gente, como tinha uma árvore, né? A gente, para não podar ela, né, ou ter que remover, a gente preferiu deixar um cantinho dela quietinho, até porque a gente tinha espaço para trabalhar. Exatamente esse cantinho aqui, ó. Pronto. Essa árvorezinha aqui, né, a gente preferiu não mexer nela e deixar ela no cantinho dela e a gente colocar sistema de um lado e sistema do outro. Ok? E já tem um sistema aqui do outro lado. Pronto. A gente não colocou nesse cantinho porque já iria pegar ali na parte da guarita, né? E ia acabar impedindo um pouquinho de fazer a execução. Agora vamos para o último lado. Com a obra em conjunta, né? Onde a gente tinha que sempre estar interligado com o pessoal do condomínio, certo? Questão de horário, questão de permissões. Aqui tiveram algumas árvores que tiveram que ser relocadas, né? Apesar que tinha algumas árvores que estavam atrapalhando, a gente não simplesmente cortou elas ou destruiu elas, elas foram relocadas, né? Elas respeitaram todo um processo, né? Não foi simplesmente chegar e a gente ter que cortar, até as podas tiveram que ser liberadas. Com isso geraram alguns tempos que acabou sendo perdido, né? Que não deixaram com que a gente acelerasse mais a obra, mas respeitando tudo direitinho para dar tudo certo. Pronto, aqui é o 8º. E o 7º está lá do outro lado. A gente vai começar por aqui e mostrar aqui para vocês. Praticamente esse aqui é o nosso maior abrigo, né? Talvez seja maior do que aquele outro lá, 1 metro, 1 metro alguma coisa, certo? Mas também suspenso. Aquele outro lá na parede, esse aqui é o suspenso, para vocês terem uma noção de como é que ficou, ok? Também toda a parte de eletrocalhas, né? Toda em alumínio. Como aqui nós tivemos potências diferentes, né? Potência de inversores de 25 e de 15K, nós tivemos que brincar um pouquinho entre alturas, né, passagem de barra de segurança e a altura dos quadros. Com isso aqui teve que ficar um pouquinho maior. Normalmente eles são um pouquinho menores, mas como a gente teve que fazer um abrigo só, com isso a gente foi ter que ir limitando essas alturas para fazer o casamento. Você percebe que são alturas diferentes, né? Aqui nós temos um quadro CA já projetado, né, e aqui lá já temos um quadro CA menor. Então nós tivemos que fazer todas essas medições para fazer todo esse equilíbrio entre todas as máquinas e todos os quadros. Com isso ficou essa altura. Esse aqui é o 7º, também só esperando as tubulações do CA, ok? Também usando nossos string box. Você percebe que aqui é um sistema já menor, o string box é menor, o CA é menor. Aqui são inversores de 15, lá são inversores de 25. E acredito que tem um de 15 no meio. Aí essa parte é daqueles quadros lá, daqueles inversores, e daqui para cá é desse outro sistema. E mostrando para vocês que ali é um bloco e aqui é o outro. Como temos blocos que têm consumos diferentes,
tem uns que têm grandes consumos e outros menores, é por isso que vocês estão vendo essa diferença de um para o outro. Vamos agora para o sétimo. Lembrando que esse aqui é o último, certo? Mais um abrigo suspenso também, né? Onde a gente não tem um muro, a gente foi feito toda a base, toda a parte de base, concretagem, escavação, tudo aqui feito pela gente, toda a parte de nivelamento e a construção do abrigo. Você percebe que são vários abrigos de tamanhos diferentes e todos os abrigos foram personalizados para cada sistema, ok? E é isso aí, gente. Isso aqui já é o que praticamente já está com a tubulação também já passada, certo? Faltando fazer só as conexões do lado CA, ok? Tem uma sobra de cabo aqui. E é isso aí, gente. Mostrando aqui para vocês todo o nosso trabalho que foi feito, né? Desde o início, existiu toda a parte de projetos, análise, decidindo esse layout entre esse outro layout, mas sempre achando as decisões sendo em procura de dar um melhor melhor acabamento e a melhor satisfação para o cliente. E tudo isso daqui que vocês viram, a gente leva aí para vocês, integradores, né? Toda essa bagagem que a gente tem de mais de 8 anos, de mais de 4.000 instalações espalhadas em todo o Brasil, a gente leva para você dar aquela confiabilidade, aquela segurança e aqueles acabamentos aí para os seus clientes, ok? Então tudo que vocês viram aqui foram padrões que a gente adquiriu no decorrer de toda a nossa história de energia solar, que é onde a gente se especializou. Hoje nós somos especialistas em energias renováveis, levando todo esse padrão, toda essa qualidade para vocês. Então tudo que vocês viram aqui, isso aí é padrão Cowboy. Chama, valeu!